Muito bem, estamos no ar, começando mais um podcast e programa Saúde e Movimento, sempre segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Galega e pelas redes sociais. A convidada desta semana e deste programa é a Mari, e ela vai falar sobre muita cor, sobre autoestima, sobre as combinações que nós podemos fazer para que a gente possa se sentir bem, confortável e valorizar também a nossa beleza. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Espero que você traga aí todo o teu conhecimento e traga muita alegria com muita cor para esse programa, como eu falei. Obrigada, Mayara. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Que bom, a gente também fica feliz com a tua participação. Estamos no início de dezembro, no último mês do ano, um mês também que traz bastante cor, bastante alegria, bastante festividade. Mas não é só nessa data que a gente precisa olhar pra gente, olhar com essa alegria, com essas cores, como eu comentei. Então, Exato. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que tu se apresente, que tu compartilhe a tua história, do porquê que você escolheu trabalhar, então, com coloração pessoal. Isso, então, eu sou natural de Pomerode. Eu estou morando aqui em Blumenau fazem 2 anos. Só que em Pomerode eu já trabalhava com cabelos. Então, na verdade, eu comecei com maquiagem, né? Era a minha paixão, então eu fui fazendo alguns trabalhos de maquiagem e depois eu incluí a parte do cabelo porque uma coisa chama a outra, né? Então eu fui me aperfeiçoando na área do cabelo e hoje estou mais ativa no cabelo. E a coloração pessoal, ela surgiu assim como uma dúvida minha, porque eu tenho os meus porquês, assim, né? Tem que fazer sentido e os meus porquês, eles precisam ser sanados. Então, a coloração pessoal, ela chegou a mim, foi em 2020, quando eu me mudei para cá. E daí, antes disso, eu conheci o visagismo. E já no visagismo falava sobre as cores das peles. E assim, eu sempre me perguntava, como a gente vai descobrir a cor do cabelo se a gente não sabe ao certo a cor da pele da pessoa? Então, nesses porquês eu fui correr atrás da coloração pessoal também. Muito bacana. Então, neste programa, nós vamos descobrir alguns desses porquês, desses Isso. motivos que te levaram a fazer essas escolhas. Até porque, como eu disse, cores, nós somos... Nossa, temos muitas cores, né? Tem a nossa cor da pele, a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, a cor que a gente escolhe colocar na nossa roupa, nos nossos acessórios, meu Deus, na maquiagem, no esmalte, em tudo. Então, a gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje. Quero sair daqui sabendo muito mais sobre essas cores e de que forma que isso pode, como eu disse, contribuir com a nossa autoestima e com o nosso bem-estar. Eu vi que você trouxe, e o pessoal que está assistindo também consegue perceber que tem aqui algumas paletas, tem alguns tecidos, tem também 2 materiais aqui, 2 livros. Então, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Sim. Mas antes de falar sobre, né, cada detalhe das cores, do visagismo e da coloração, você disse que, né, o que te motivou foi descobrir esses porquês. A Mari, né, sempre gostou daquilo que ela viu no espelho, sempre conseguiu fazer combinações assertivas para se sentir bem consigo, com as cores que estava escolhendo, com a cor do seu cabelo, com a cor da sua roupa? Sim, a minha infância sempre foi muito criativa, né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre cortava meu cabelo e criava as minhas roupas, né? Então, antigamente era mais ou menos nesse pensamento. E, assim, isso estimulou muito a criatividade da gente, né? Então, sempre fui elogiada pelos estilos que eu trazia, assim, tanto na escola como... A gente fazia o que a gente tinha, né? Sim. Mas sempre foi mais criativo. Então, isso foi se desenvolvendo. E sempre gostei daquilo que eu estava vendo, mesmo não sendo assim... não era aquilo que eu gostaria que fosse na roupa, mas eu gostava do que foi criado. Porque estava se alinhando ao meu corpo, no caso, né? Sim. Então, isso contribuía para a minha autoestima, desde sempre. Então, eu sempre fui... sempre olhei, assim, mais
o que dá certo para mim, do que assim o que está acontecendo na moda, por exemplo, que a gente não conseguia acompanhar, Sim, no caso, sim. né? E você era mais ousada ou você era mais básica, assim, para não errar? Você disse que era bem criativa. Sim. Mas você era mais ousada ou você ficava mais no básico justamente para não errar? Eu já gostava de ousar, mas assim, o ousado era no limite, assim, não era nada assim extravagante. Sim. Era criativo apenas. E com as tuas amigas, tu também trazia sugestões? Elas aceitavam a tua opinião? Tu conseguia brincar também com a tua criatividade, dando opinião, assim, para aquilo que as tuas amigas utilizavam? Ou tu guardava mais para ti, ficava mais observando? Eu dava algumas opiniões, eu sugeria, algumas acatavam, né? Ficava legal. Mas assim, eu gostava de deixar isso um pouco mais reservado, porque eu não tinha tanto conhecimento. Então eu achava assim, vamos deixar isso Sim. mais para mim por enquanto. Sim. Mari, nós estamos falando aqui sobre coloração e você vai falar também um pouquinho mais sobre o visagismo. Tu compartilhou agora um pouquinho, né, da tua história, de como tu lidava com isso na tua infância, e eu não sei se isso se perpetuou ao longo da tua adolescência. Mas quando que tu começou a entender que isso não era só uma brincadeira e não era só algo para ti, que tu queria ir atrás desses porquês e que tu gostaria de trabalhar com essa profissão? Isso. Quando eu comecei com cabelo, aí eu percebi que eu podia evoluir nessa área de cabelo. Aí eu fiz o curso e lá foi me apresentado o visagismo, muito básico. E ali eu fui vendo algumas informações sobre o visagismo, ali eu entendi que, nossa, ali eu consigo resolver os meus porquês. Todas as minhas dúvidas sobre imagem, sobre como construir um cabelo para uma pessoa, para que fique harmonioso, ou para que realmente trouxesse a essência dela para fora, o visagismo realmente resolveu essa minha questão. E dentro desse visagismo, né, então foi apresentado as cores, como eu falei antes, que então eu consegui essas informações há pouco tempo. Sim. E por onde que uma pessoa ela começa? Eu quero cuidar da minha imagem. Por onde que eu começo? Eu olho primeiro para a cor da minha pele, para a cor dos meus olhos, para a cor do meu cabelo, ou então você vai dar atenção para o meu estilo, para o meu humor, para a minha personalidade. É por onde que começa, né, essa avaliação para chegar no resultado final, onde a pessoa se sinta satisfeita e se identifique com aquilo que ela está vendo no espelho. Aí a gente começa com uma conversa, porque sempre depende muito daquilo que a pessoa precisa naquele momento. Certo. Então, muitas pessoas começam com a coloração pessoal. Ela expande bastante já traz bastante informação, bastante autoconhecimento. E o visagismo, só que assim, as duas coisas andam juntas, né? Então, é muito difícil separar. Mas, assim, como o básico é a coloração pessoal, que daí a gente já começa a trabalhar as peças de roupa, as cores, então já começa a entender a importância da imagem, né? E o visagismo entra, então, como o mais forte da mudança, né? Então, assim, a gente trabalha com bastante mudança ou na forma de vestir, no corte de cabelo, na maquiagem, na forma de fazer a maquiagem, né? Então, assim, ela é mais profunda. A coloração pessoal ela é um pouco mais superficial. Certo. Então, vamos falar então das principais diferenças. A coloração pessoal, ela vai trabalhar a questão das roupas. Cores de cabelo, maquiagem, acessórios, tudo também. Tá. Só que ela é superficial, ela não entra na essência. Entendi. E o visagismo já entra na essência, né? Entendi. E daí a pessoa ela pode fazer a coloração pessoal e não fazer o visagismo, mas pode também fazer, né, as duas avaliações para ter um resultado mais completo. Isso, exatamente. E o visagismo vai fazer então uma avaliação mais profunda da essência, da personalidade da pessoa, isso mesmo, para juntar as duas coisas. Isso. Tá. Então vamos falar um pouquinho mais na prática, para a gente entender essas paletas e essas cores que você trouxe. Sim. A coloração pessoal, ela funciona a partir das estações do ano. Tá. Então, ela tem as 4 estações do ano e as subdivisões, né? Que nem aqui eu trouxe das 4 estações. Só que nessa, por exemplo, aqui da primavera,
a gente tem a primavera quente e a primavera brilhante, porque as estações elas têm o começo, meio e fim. Ah, entendi. Isso que define, então, a intensidade das cores, a profundidade e a temperatura das cores, né? Se ela é, por exemplo, no auge da primavera. A primavera, no auge, ela vai estar mais quente. As cores vão estar mais intensas, as cores vão estar mais quentes e mais profundas, né? E a primavera clara é no final da primavera, já iniciando o verão. Então, a primavera clara são cores mais claras, neutras, quentes e intensidade média baixa, porque já vai entrar na intensidade do sol. Quanto mais intenso o sol, mais suave vão ser as cores. Uma pessoa, ela vai ter uma definição de cartela. Isso. Ela vai ter, por exemplo, assim, ela vai ser primavera quente. Uhum. Pronto, é essa Isso. a definição. Isso. Mas, vamos supor, né, eu vou usar o meu caso, tá? Eu tenho, né, a pele mais branca. Eu sou parda, mas tenho a pele mais branca. Só que quando eu pego o sol, eu fico mais bronzeada. Uhum. E aí, vai interferir na minha cartela de cores ou ela vai permanecer a mesma? Não, não interfere porque o bronzeado é a melanina que é produção de melanina, né? Uhum. O que define é o subtom da pele, que é a presença de ou caroteno ou hemoglobina. O caroteno são as cores mais quentes e a hemoglobina são as cores mais frias, são as rosadinhas. Então, independente de se você for bronzear muito ou pouco, não interfere. Não vai interferir. A cartela permanece a mesma. Certo, tá. Então vamos voltar a falar um pouquinho das cartelas. Você usou o exemplo ali da primavera. Uhum. Todas as estações, elas vão ter esse mesmo parâmetro? Então, por exemplo, primavera quente, verão quente, inverno quente, ou muda de um pro outro? Sim, ó. Isso. As cores quentes são das primaveras e dos outonos. Por quê? Isso depende da posição do Sol na Terra. Como as cartelas têm essa influência das estações, então a gente vai ver a posição do Sol na Terra. Certo. Então, assim, as cores quentes são porque o Sol está menos incidente na Terra. Então, Tá. as cores ficam mais quentes, né? Mais escuras, mais quentes, ou então mais claras e mais intensas. E aqui, nos verões e nos invernos, como o Sol está mais na superfície, não está tão forte. Forte, no caso, eu digo no verão, sim, que ele está muito incidente. Então, as cores ficam frias e opacas. E no inverno, as cores estão mais frias e escuras. Então, sempre vai ser outono escuro, outono suave, outono quente, primavera clara, primavera quente, primavera brilhante, verão suave, verão frio e verão claro, inverno brilhante, inverno frio e inverno escuro. Ainda bem que a gente tem uma cartela só, né? Sim, Porque se fosse sim. para decorar Nossa, todos não, os nomes... Não tem. Não tem como. Para quem está assistindo o programa agora, eu vou pedir só para te mostrar Sim. um pouquinho melhor, para as pessoas verem. Se você está ouvindo o nosso programa no gravado, fica o convite para você assistir o programa no YouTube, né? Para você acompanhar certinho a cartela de cores que a Mari está mostrando. Sim. Essa aqui, então, é a primavera clara, seria a minha cartela. Então, as minhas características são neutras quentes, cores claras e intensidade média alta. Eu consigo segurar um pouco de intensidade nas cores também. Certo. E as outras cartelas, só para mostrar, se tu puder Sim. colocar até bem pertinho aqui do teu peito, do teu colo aqui, né? Para as pessoas conseguirem visualizar a diferença das cores. Isso, aqui a gente tem a primavera clara. Isso. E aqui o verão suave. Uhum. E a diferença é que aqui são cores suaves. Ela não consegue pegar a intensidade. E essa aqui é a primavera clara, que é a intensidade e cores quentes. Legal. Então, a diferença é bastante, né? São muitas opções de cores, né? A gente pensa assim, mas na minha cartela, será que vai ter rosa? Pode ter um rosa, mas num tom diferente, né? Sim. E as outras ali são do inverno e do outono, certo? Isso, inverno e outono. Então, a gente pode perceber que todas as cartelas têm todas as cores, né? A única diferença é que a intensidade, a profundidade e a temperatura que vão mudar. Então, assim, a única coisa que não vai ter é o laranjado nas cartelas de inverno, de verão, porque a cor laranjada, ela não consegue esfriar. Se a gente esfriar, vai ficar
marrom já. Ah, Então, olha só que bacana. Então, essa seria a única a cor. única diferença é a única cor que não tá nas cores, nas cartelas frias. Tá. E aí, essas cartelas, essas cores, né, que tem nas cartelas, são cores que a gente pode utilizar em todo o corpo? Por exemplo, são cores que eu vou poder utilizar no batom, no acessório, na roupa, no tom de cabelo. Sim. Essa cartela faz parte, então, de toda a coloração pessoal, de toda a cor que eu vou poder utilizar. Isso, de toda a construção da tua imagem. Você pode usar todas as cores que estão aqui, tanto para maquiagem, acessórios, tudo. Eu, por exemplo, eu uso bastante acessório. Então, assim, eu peguei as cores que estão aqui na cartela. Para quem me acompanha no Instagram, eu uso bastante um brinco verde. Acho que já é uma marca minha. Sim. E é realmente, assim, é uma cor que eu uso para compensar as cores que não estão na minha cartela. Então, muita gente acha assim, se eu faço a coloração pessoal, nunca mais vou usar, por exemplo, o preto, né? É o tal do preto, né? A dúvida do preto. Mas, assim, não, eu gosto muito do preto também. Não está de acordo com o meu contraste. Ok, mas eu vou compensar os efeitos negativos com as cores da minha cartela. Então, a coloração pessoal é isso ali, é autoconhecimento, é você entender como as cores funcionam para você. Entendi. Então, o branco e o preto, né? O preto básico, que seria básico, não é básico. O preto e o branco, eles não vão combinar com todos os tons, todas as cartelas de todas as pessoas. Independente se, né, a cartela faz parte ali do inverno ou do verão, não é todo mundo que pode usar preto e branco. Isso, não é todo mundo que vai ficar harmonioso. Vai ficar harmonioso. A gente não pode falar assim, a gente não gosta de falar que não pode usar. Tá. Porque a gente não gosta de limitar. Isso aqui é um autoconhecimento, então a gente fala que não harmoniza. Ou, por exemplo, no meu caso, o preto, ele me deixa abatida. Certo. Então, assim, os efeitos negativos eu compenso, eu ajusto com as cores da minha cartela. Certo, era isso que você estava exemplificando com a questão ali do verde e outras cores. Então, quando você quer utilizar o verde, você faz esse contraste com outras cores. Então, por exemplo, se o preto e o branco não fizer parte da minha cartela ou de alguém que está assistindo a gente, essa pessoa ela pode utilizar, mas ela tem que saber fazer esse contraste, então, com um acessório ou com uma outra cor que vai, então, compensar. Isso é o ajuste de cor para tirar os efeitos negativos da cor preta se o preto não fica harmonioso para você, né? Certo. E como é que eu vou saber quais combinações eu posso fazer? Por exemplo, a minha cartela é o outono escuro. E aqui tem dois tipos de rosa, meio vermelho, né? Sim. Como que eu vou saber se eu posso utilizar esse tom de rosa com um tom de verde? Por exemplo, eu tô de rosa e verde. Hoje até vou usar esse exemplo. Como eu sei que essa combinação vai dar certo? Todas as cores, elas harmonizam entre si? Ou também existe uma regra de não é porque todas as cores que estão nessa cartela que eu posso brincar entre elas. Existe alguma combinação que precisa passar por esse ajuste justamente para que a cartela fique harmoniosa? Então, a gente usa o círculo cromático, né? Tá. Então, o círculo cromático, ele é uma ferramenta para auxiliar, então, a construção de harmonias. Por exemplo, assim, as harmonias mais fáceis de fazer são as análogas, que são as cores da natureza, são as mais harmoniosas, e as monocromáticas, né? Que é uma cor só ou tom sobre tom, né? Certo. Então, no círculo cromático tem essas indicações que, então, por exemplo, na harmonia análoga, a gente pode usar até 3 cores em sequência, né? Então, assim, se eu for usar, por exemplo, o rosa, eu posso construir uma harmonia com o vermelho, né? Então, essa informação que ele traz para a gente, né? Então, tem as harmonias complementares, as harmonias triádicas, que são as mais criativas, mas, assim, a mais fácil, até se vocês forem pesquisar, análoga e monocromática são as mais facinhas de fazer. E também são as mais elegantes, né? Sim. E aí você trouxe aqui essas paletas, mas você trouxe também alguns tecidos. Isso. Como que é feita, então, essa coloração pessoal? De que forma que você vai chegar
e avaliar o tom de pele da pessoa, qual cartela que é indicada para ela. Além de ter, né, essa conversa para saber o que a pessoa gosta, o que ela se identifica, como que é feito esse trabalho para, enfim, chegar na cartela de cores da pessoa? Sim. A gente começa com o contraste pessoal. O contraste pessoal nada mais é a diferença de cabelo, olhos, cor da pele. É essa diferença de tons. Então, como a gente faz isso? A gente tem esse tecido, que daí é em preto e branco. A gente faz uma foto com esse tecido e a gente tira a saturação dessa foto, ou seja, que é tirar a cor. Então, a gente identifica nesses tecidos, com a foto, qual se encaixa o tom da pele, por exemplo, o tom do olho, o tom da sobrancelha, do cabelo. Então, isso vai indicar o contraste. Então, se eu tenho contraste baixo, eu tenho de 1 a 3 tons de diferença. Porque não tem muita pigmentação na sobrancelha, não tem muita pigmentação nos olhos, no cabelo. Então, é tudo muito parecido. Então, esse é o baixo contraste. O médio contraste seria o teu. Então, já sabe. Já tá me avaliando aqui. Pode falar. A gente já percebe essa diferença. Tem um pigmento mais escuro na sobrancelha, no cabelo, o olho é claro. Então, assim, a gente pode classificar entre médio e baixo contraste. Você segura o baixo contraste também. Então, o alto contraste seria, então, muita diferença, o impacto de diferença, né, de cabelo, óleo e pele, né? Certo. Olhos e pele. Sim. Então, o alto contraste é esse impacto, essa grande diferença de cor. Tá, aí depois que é feita essa foto, então aí você consegue identificar, né? Isso. Vamos por partes. Aí conseguiu identificar que a pessoa tem baixo, médio ou alto contraste. Isso, E aí, qual o próximo passo? Isso. Depois de identificar, a gente também faz essa parte dos estampados de contraste. Tá. E já para a pessoa entender como funciona isso na prática, né? Certo. Então, assim, eu tenho uma estampa em casa, como é que eu vou saber que realmente fica harmonioso ou não? O tecido estampado já mostra essas diferenças de tons aqui, né? Então, aqui isso vai representar a pele, vai representar a sobrancelha, o olho. Aqui, por exemplo, assim, não tem muita diferença de cores. Realmente vai ser para o baixo contraste, né? Então, o baixo contraste realmente não tem essa diferença. O médio contraste, como você já tem essa diferença de cores, já vai encaixar melhor nesse tecido aqui. E na prática também, se você for usar um vestido estampado, por exemplo, você vai usar com algum fundo. E pode ser um fundo azul, por exemplo, o mesmo verde que você está usando. Já vai te dar o tom da pele, se você tirar a saturação na foto. A gente consegue fazer um exemplo aqui para o pessoal de casa, né, ter uma noção, por exemplo, se eu colocar um tecido aqui que não tem nada a ver, Sim, e daí depois colocar um segundo tecido só para a gente fazer na prática, para que a gente consiga explicar essa diferença. Pode ser Pode? comigo ou pode, contigo? contigo ou comigo, como tu achar melhor. Então, vamos fazer aqui. Esse é o tecido de baixo contraste. Eu não consigo segurar tão baixo contraste. Então, se você olhar para mim, eu chego antes da estampa. Então, a harmonia é sempre chegar na mesma velocidade, tanto a minha paisagem como a paisagem da estampa. Essa aqui eu já consigo segurar. Então, já tenho os elementos escuros do meu cabelo, já tenho os elementos escuros da minha sobrancelha, os claros da minha pele. Então, o ideal seria você utilizar da primeira estampa ou da segunda? Dessa que você segura. Isso, porque ele tem os elementos contrastantes iguais aos meus elementos do rosto, né? Certo. Se eu for usar esse aqui, já melhora também. Já fica um pouco demais, né? Então, eu também sou baixo e médio contraste. Eu tenho essas diferenças. Então, realmente, já fica bom. Entendi. Espero que você que está aí nos acompanhando consiga ter essa percepção, porque aqui, né, no ao vivo a gente consegue identificar muito bem. E também no teu perfil, né, Mari, no perfil do Instagram da Mari,
tem bastante conteúdo sobre coloração pessoal, tem vários exemplos, né, de pessoas que passaram pela avaliação, para que vocês consigam perceber o antes e o depois e como que uma avaliação, né, bem feita da sua coloração pessoal pode justamente fazer aquilo que nós falamos aqui no programa, que é elevar, aumentar a sua autoestima e você se sentir bem com aquilo que você está visualizando no espelho. Vamos continuar a tua explicação. E esse aqui? Pode continuar. Esse aqui, então, seria o alto contraste. Então, já percebemos que é demais. Eu não tenho tanta diferença de contraste, né? Então, se eu for usar uma estampa preta e branca, a estampa chega antes de mim. Então, não é harmonioso. Então, quando a gente fala de harmonia, essa estampa aqui não seria indicada. Certo. Então, e aí, depois que é feita essa avaliação, então, tu faz com vários tecidos para identificar o contraste ali da pessoa, já, né, naquela primeira avaliação da foto, onde foi feito, né, o baixo, médio, alto contraste, para ver qual estampa chega primeiro, para a pessoa identificar se aquela é indicada, é harmoniosa para o seu tipo de pele, para a sua coloração, né? Seja os olhos, a questão do cabelo e também do seu estilo. Isso. Né? E também, assim, se vocês querem fazer em casa, é bem legal fazer uma foto com uma peça estampada que você tem. Faz essa foto e tira a saturação. Tem ali na parte do editar da foto, tirar as cores da foto. Então, ali a gente já percebe, assim, realmente, essa estampa tem pontos muito mais escuros do que as minhas características. Essa realmente foge dos meus padrões, né? Foge das minhas características. É um exercício bem legal para fazer em casa. Legal, fica a dica da Mari. Então, se você quer identificar, pega a sua câmera do seu celular, né? Faz essa experiência para você conseguir visualizar como que fica a sua imagem com e sem saturação. E os outros tecidos seguem nessa mesma linha. Então, você vai fazendo várias experiências, colocando esses tecidos na frente da pessoa para conseguir obter, então, essa cartela de cores. Isso. Aí tem a intensidade alta ou a suave, que quer dizer que a intensidade alta são as cores puras e a intensidade suave são as cores opacas, aquelas que têm adição de cinza ou marrom, que é aquela misturinha, né? Então, a sua já é uma cor opaca. Que você está usando é uma cor opaca. Entendi. E Mari, por exemplo, você deu o exemplo aqui dessa cor que eu estou utilizando. É opaca. O meu batom, ele já é um batom um pouco mais mais intenso, mais forte, né? Eu brinquei com essas duas cores. Não sei se combina. Na minha visão, combinou, né? Eu me senti bem, por isso que eu estou assim. Inclusive, né? Como sempre, o look que eu estou utilizando é da loja da Roselena Moda Mulher. Então, né? Você já sabe. Look completo, acessórios também você pode encontrar lá. Mas assim, eu escolhi, né, este look, esse batom, essa cor, brinquei com essas cores. A pessoa, ela faz uma avaliação contigo, a mulher, vamos falar de mulheres, né? As mulheres fazem uma avaliação com você. Aí, essa pessoa fez a avaliação e ela saiu que ela tem uma cartela um pouco mais opaca, mais fria. Só que a personalidade dela fala que ela quer usar cores mais intensas. Ou vice-versa, né? Uma pessoa que saiu uma cartela de cores mais intensas e ela gosta de usar cores mais opacas. Como é que faz? Sim, é difícil acontecer, tá? Realmente, assim, as pessoas já têm aquele feeling. Assim, eu gosto dessas cores, assim, eu não sei. Mas, assim, com o passar do teste, a gente vai percebendo, eu gosto realmente, né? Mas, assim, quando acontece isso, o ideal, então, seria, de novo, ajustar isso no teu rosto. É a compensação, né? Então, assim, eu vou usar, então, uma cor intensa, mas a minha cartela é opaca. Ótimo. A gente, então, ajusta isso na maquiagem para não refletir demais no rosto. Então, a maquiagem já vai ser mais opaca, que é da cartela, que, então, não vai interferir tanto a cor que está aqui. Uma forma de usar também é com uma terceira peça, que daí já vai abafar um pouquinho. O que mais? Acessórios também ajudam bastante. A cor do cabelo é muito importante, que também se a cor do cabelo vai estar ideal, de acordo com as suas cores, qualquer cor pode ser assim, se tu usar, não vai interferir tanto. O cabelo, para mim, é o mais importante até
do que a própria peça de roupa, né? A maquiagem e o cabelo. Certo. E o cabelo envolve tanto a coloração do cabelo quanto também o corte, o formato do cabelo também? Ou somente as cores que a gente consegue brincar? O formato do corte entra na parte do visagismo também? Isso, aham. Mas a gente consegue fazer todos os trabalhos, né? Então, assim, eu não gosto muito de separar porque não faz muito sentido. Uma coisa... E tudo isso aqui anda junto, né? Mas se a pessoa quer só vamos trabalhar só a cor, ótimo, vamos só trabalhar a cor. Se é o teu desejo de imagem, vamos fazer isso. Isso tudo depende da conversa, do que você realmente precisa, né? Então, assim, é tudo muito combinado. Eu não vou fazer nada de diferente do que você não está preparada, né? Sim. E quando a gente fala de cor, no início da entrevista falei que você ia falar bastante, né, sobre cor, também sobre alegria, sobre autoestima e bem-estar. Mas às vezes a gente quer passar com a nossa cor e com a nossa imagem, nem sempre alegria, não que a gente queira passar tristeza, mas talvez eu quero mostrar uma outra postura, eu quero mostrar uma seriedade, ou então eu quero apresentar algum trabalho, né, uma postura mais profissional, ou então eu quero demonstrar algo com mais leveza, né, independente da emoção que você quer transparecer, a cor, ela tem esse poder. Como que eu faço para brincar, né, com Sim. as cores, para trazer a emoção que eu estou sentindo, ou a postura ou a imagem que eu quero passar em determinado momento? Isso. Só as cores, não é só as cores que comunicam, né? Então, assim, a intensidade das cores também tem essa influência. Então, por exemplo, assim, eu quero passar mais seriedade, então cores escuras da sua cartela, por exemplo, você tem a cartela do outono escuro, as cores escuras elas vão transmitir essa seriedade para você. Entendi. Então a gente vai mais pela parte dos tons escuros. Isso. Então assim, eu falo que são essa extremidade aqui. Agora, se você quer da mesma paleta, transmitir um pouco mais de leveza, acolhimento, então é essa extremidade mais embaixo, que são as cores mais claras da tua cartela. Então, cada cartela você pode fazer esse jogo de claro e escuro. Eu tenho as cores mais claras e eu tenho as cores mais escuras. Todas as cartelas têm as cores claras e escuras de acordo com o contraste, do teu contraste e da cartela mesmo, né? Certo. E além dessa imagem, né, que a gente quer passar, a gente também olha para essa cor e a gente sente aquilo que a cor está Isso. transmitindo. Sim, Eu queria muito. que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Por exemplo, independente, né, da imagem que eu quero passar, talvez em determinado dia eu acordei e não tô me sentindo muito bem, eu tô um pouco mais para baixo, né, não tô com a minha saúde muito legal, com a minha autoestima legal, não tô a fim de praticar nenhum tipo de autocuidado. Qual cor que seria indicada para eu utilizar que está dentro da minha cartela, mas que talvez vai me trazer essa alegria, um Sim. pouco mais de vivacidade? O que está muito ligado à energia, à alegria, é o amarelo, né? Certo. Só que daí sempre precisamos ver o ambiente, o contexto, tudo isso, né? Outra forma seria o branco, que daí realmente é você estar aberta ao novo. Então, se você traz essa abertura para você e para a pessoa que está te vendo, você começa a se ver de uma forma diferente. Então, se você não quer usar o amarelo, pelo menos assim, a cor branca ela já vai te dar esse astral. Muito bem, fica essa dica então para você que quer aumentar aí a sua autoestima. Se você não tá num dia muito legal, não tá afim de ousar e ser criativa nas cores, pelo menos vai nessa dica básica da Mari, do branco, do amarelo, para você se sentir bem. Mari, a gente vai continuar falando sobre coloração pessoal, sobre cor, mas a gente vai precisar fazer um breve intervalo comercial. Então, para você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela TV e também pelas redes sociais, fique conosco. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas ainda tem bastante conteúdo, bastante cor. A gente vai falar ainda sobre as cores da virada do ano. Então, fique conosco que a gente já volta.
é imperdível. Promoção Duca Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora, 3322-0005 e se surpreenda. Duca Móveis, 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro, Blumenau. Duca Móveis, você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos, Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que estejam no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão. Acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Estamos de volta com o nosso podcast, programa Saúde e Movimento, hoje falando sobre visagismo, sobre coloração pessoal e como que o uso das cores e identificar a nossa paleta pode elevar a nossa autoestima e pode nos proporcionar o bem-estar, para que a gente sinta-se bem com aquilo que a gente está olhando no espelho. Por isso, a convidada de hoje é a Mari e ela está compartilhando um pouco do seu conhecimento e da importância desse processo, como eu disse, de coloração pessoal e de entender qual a sua cartela. Mari, antes do intervalo, eu falei para o nosso público sobre cores de final do ano. Sim. A gente está em dezembro, como eu já mencionei, e sempre fica aquela pergunta: qual é a cor que eu vou utilizar na virada do ano? Nesse caso, dá para abrir uma exceção na cartela ou não? Às vezes tem uma cor que é tendência. Eu não sei se esse ano tem alguma cor tendência aí para as pessoas utilizarem. A gente sabe, né, que tem muito uso do branco por conta da paz, de ser um ano novo, e também o uso do amarelo, do dourado, que remete ao dinheiro. E falando aqui do programa Saúde e Movimento, azul, verde, fala bastante sobre esperança, saúde. Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem alguma cor específica para a virada desse ano? Posso fugir da minha cartela de cores? Qual que é a sua recomendação? Então, assim, a gente não limita nada, né? Então, usa a criatividade, mas a
A cor de 2023, a Pantone já lançou, foi semana passada, se não me engano, é a Viva Magenta, né? Então, se quer fugir do branco, usa o Viva Magenta. Então, já traz essa mensagem de vigor, vivacidade, de um futuro mais otimista. Se você tem esse sentimento que precisa ter isso, então já sai do branco, vai para o Viva Magenta. E assim, todas as cartelas têm o pink, né? Que a gente diz é o pink. O Viva Magenta, ele já vai entrando aos poucos no mercado das cores, né? De vestuário. Então, se não tem esse Viva Magenta ainda mais, então usa o pink que tem na tua cartela aí e vai arrasar. Só vibrar. E a gente não precisa, claro, se quiser ousar, como você disse, né? Todas as cartelas têm o pink. Mas se você quer se manter no branco, às vezes pode utilizar um batom, um acessório, ótimo, um calçado, perfeito. Que nem não foge tanto Exato. também, né? Da sua cartela. Incrível. E aí fica na moda, então, ou na tendência da virada aí de 2023. Isso. E falando sobre as cores e sobre moda, para as pessoas que não têm tantas opções dentro do guarda-roupa. Aqui você mostrou que existe uma cartela com algumas possibilidades de cores, onde a gente consegue brincar para escolher e compor um look, acessórios, né? A questão mesmo da própria coloração do cabelo. Mas se eu tenho um guarda-roupa um pouco mais limitado, se eu sou uma pessoa mais minimalista, como que eu posso fazer para utilizar as cores da minha cartela e manter, né, essa minha personalidade e esse meu gosto de, às vezes, utilizar, né, poucas opções ou poucas roupas, ou utilizar tudo que eu tenho dentro do meu guarda-roupa? Perfeito, adoro essa pergunta, porque eu trabalho dessa forma também. Legal. Como a gente gosta de dizer assim, não precisa se limitar, tudo que você tem no guarda-roupa, inclusive eu, não mudei nada do meu guarda-roupa. Então, assim, tudo que eu tenho eu uso. O que eu fiz? Eu comprei acessórios. Então, assim, o que realmente vai te ajudar nessa parte são os acessórios. Maquiagem e cabelo, principalmente cabelo. Então, se você tem, por exemplo, um vermelho que não está dentro da sua cartela, se o teu cabelo está de acordo com as tuas características, a cor da roupa não vai interferir tanto assim. Então, assim, principalmente se ela está mais longe do rosto, né? Então, se você está com o cabelo nas tuas cores certas, se você está com a maquiagem também de acordo com as tuas características, muito pouco vai interferir a cor da roupa. Então, trabalhar dessa forma, eu adoro, porque não vai mexer no orçamento, se a pessoa realmente quer fazer essa transição para a cartela perfeito, vai ser incrível, mas se não conseguir, não faz mal também. O importante é você saber como as cores funcionam para você. E esse é o conhecimento mais importante. Legal. E quando você fala sobre cabelo, uma pergunta que até eu comentei contigo aqui no nosso intervalo comercial, nos bastidores, é a respeito do formato do rosto das pessoas. Assim como cada pessoa tem o seu formato, textura, né, de cabelo, grossura, enfim, né? E a gente está comentando aqui sobre a questão da coloração. Cada pessoa vai também ter um formato de olhos, de nariz, de boca, de rosto, de sobrancelha. Como que faz para alinhar tudo isso? Então, o cabelo, o tom do cabelo e o formato do cabelo também vai avaliar o formato do rosto para que fique tudo alinhado. A pele, o formato de todas essas áreas que eu falei, para que a pessoa veja no espelho algo que seja bonito, mas também seja harmonioso, certo? Sim. Quando a gente fala, então, de trabalhar todas as partes de cor, forma e linhas, a gente faz um trabalho completo. Então, a gente faz uma conversa, a gente tem uma conversa, então, para alinhar essas informações. Eu faço estudo do rosto, que tudo que a gente tem de linha e forma comunica, né? Então, as cores comunicam, as linhas comunicam, as formas comunicam também. Então, dentro dessas linhas e formas, a pessoa vai entender a sua essência. Então, é o teu temperamento, né? Não é personalidade. Personalidade a gente adquire com a experiência. Temperamento é inato, né? Então, essas informações são importantes para você entender
o que do teu temperamento você gostaria, então, de enaltecer ou abrandar. Então, isso a gente transfere no formato do cabelo, porque o formato do cabelo comunica. Hoje eu estou com o cabelo mais ondulado, então está transmitindo mais suavidade. Né? A própria cor do cabelo, as mechas, elas estão transmitindo suavidade, acolhimento, né? Então, se eu estivesse com o cabelo mais reto, seria um pouco mais, não agressivo, mas seria mais sério, né? O cabelo escuro também faz essa comunicação de seriedade. Então, tudo depende daquilo que você quer transmitir, de tanto você se sentir ou como a pessoa que está contigo também se sinta. Então, depois dessa conversa, desse alinhamento, né, faz a parte da coloração pessoal e a gente, então, tem as mechinhas aqui da coloração pessoal também para a gente, então, definir a cor do cabelo natural e as suas nuances. Então, dentro dessas nuances, a gente consegue, então, chegar num acordo com a cliente, nessa nuance, nessa linha de nuance que a gente vai trabalhar, então, as tuas mechas. Ou se é uma coloração global, essa é a mudança que a gente vai fazer. Tudo é sempre muito claro para o cliente, né? Então, o cliente percebe a diferença já na hora, assim. Com as mechinhas, a gente consegue perceber a diferença que vai dar no cabelo dela, né? Então, é tudo muito, muito claro. Essa é a importância de fazer essa avaliação, Sim. de não só chegar com aquele cabelo pronto, Isso. né? O cabelo da foto. Da inspiração. Da inspiração que você pegou na internet, no Pinterest, ou de uma personalidade que você admira e que muitas vezes não vai ficar legal, não porque o seu cabelo, ele até pode passar por esse processo, às vezes até ficaria muito bonito no seu olhar, mas não ficaria harmonioso. Isso, então, porque assim, a pessoa que tá com cabelo, ela tá com características diferentes no rosto, né? Não são as mesmas coisas, não tem as mesmas linhas, não tem as mesmas formas, talvez a cor da pele seja diferente. Então, assim, na foto, a gente pode identificar, parecido. Mas será que é real mesmo, né? Então, assim, a coloração pessoal e o visagismo esclarecem essas informações pra gente, né? E mesmo assim, se a cliente quiser fazer uma avaliação gratuita, a gente traz as informações para ela também do contraste. Isso, assim, pra gente é muito importante transmitir essas informações, sabe? Para a cliente realmente pegar esse conhecimento. Eu acho que aquela pitadinha de autoconhecimento vai trazer, assim, aquela sensação, nossa, realmente fez sentido, sabe? Uhum. Então, eu tô feliz com aquilo que eu tô vendo, com aquilo que eu tô sentindo, exatamente, né? Quando você fala de autoconhecimento, Mari, fala sobre aquilo que a gente falou aqui durante todo o programa, que é a questão da autoestima. Isso. E eu queria que você relatasse agora, você como profissional, qual que é a tua visão perante a uma experiência de uma pessoa antes da coloração pessoal e depois, alguém que não tinha essa autoestima elevada, que não valorizava a sua coloração, que não se sentia bonita quando se olhava no espelho, e depois dessa avaliação, depois de saber qual é a sua cartela de cores, que olha e se acha bonita, se sente confortável, se sente bem consigo mesma. Sim. E é incrível que a maior queixa das mulheres que vêm ali é realmente sobre autoestima, né? Mas elas por não ter esse conhecimento, no caso, né? Que, assim, simplesmente só colocando cores já dá outro astral, né? Então, realmente, assim, a maior felicidade, assim, que a gente tem, nós como profissionais de beleza, é sentir que ela entrou de um jeito e está saindo muito mais positiva, né? Então, assim, a coloração pessoal é o começo. Eu sempre falo assim, se está em dúvida, começa com a coloração pessoal. Só colocando um pontinho de cor na tua imagem já vai te dar outra percepção sobre você mesma. E é incrível, assim, algumas assim já vieram assim e falaram assim, nossa, eu só estava andando com preto, eu estava para baixo, não sei o quê, mas é porque essas cores realmente são mais introspectivas. E colocando um pouco de cor, realmente abriu o horizonte, né? Abriu o olhar sobre
sobre o seu novo ser, né? E isso é incrível. Sim. E Mari, já que você estava falando sobre essa questão da cor, do quanto que ela influencia, a gente já comentou aqui, mas algo que eu acho que é legal você comentar também é sobre as cores no ambiente. Porque a gente sabe que tudo que a gente está visualizando, de alguma forma, vai comunicar conosco, assim como a cor que eu estou utilizando, eu estou me comunicando com o outro. Então, eu gostaria que você falasse sobre as cores nos ambientes. Eu posso utilizar no meu ambiente de trabalho, na minha casa, em algum lugar, né, que eu tenha acesso, enfim, por exemplo, aqui, né, cenário, estúdio do programa, alguma cor que tenha a ver com a minha cartela, ou isso é independente? Eu posso utilizar cores totalmente diferentes? Assim, é muito legal usar da cartela porque você está dentro do ambiente e você vai se sentir confortável dentro desse ambiente porque está comunicando as suas características, né? Então, assim, a não ser que, assim, eu preciso de um ambiente mais frio, mais centrado, beleza. Então, aí você vai para uma cartela um pouco mais fria, né? Mas se você quer trazer as suas características dentro do ambiente, se joga nas tuas cores, porque dá super certo. Porque se você está dentro do ambiente, você vai estar muito mais ativa, mais produtiva, mais com autoestima mais elevada. Enfim, todas as cores comunicam. Então, se você transfere isso para o teu ambiente, vai ser muito mais positivo, né? Legal, Mari, muito bacana conhecer um pouquinho mais sobre coloração pessoal, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho também, sobre a importância, né, de realizar essa avaliação, tanto para o visagismo, quanto para que a pessoa se olhe e se reconheça, como a gente comentou aqui. Uhum. Gostaria de agradecer a tua participação aqui no programa. Demais. E eu quero aproveitar, né, e pedir para ti agora deixar os teus contatos, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se ficou curioso para saber um pouco mais como que funciona esse teu trabalho, a avaliação, se quiser conversar com você, né, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fala, né, para o nosso público, então, aonde que você está atendendo hoje, qual é o teu horário, né, de trabalho e como que as pessoas fazem para te encontrar. Sim, eu trabalho no Harmony, fica na Rua Natal, 154, bairro Jardim Blumenau. E eu atendo de terça a sábado, das 9 às 18. E também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @maricabelos-e-cores. Eu estou super aberta para conversar com todos, amo conversar sobre cores, então, por favor... Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, Tá certo, Mari. Mais uma vez, obrigada pela tua participação. E pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, colorida para esse final de ano, final de 2022, para que a gente entre 2023 com muita cor, mas também com bastante harmonia, se aceitando, se gostando e principalmente se conhecendo para saber aquilo que mais harmoniza conosco. Sim, a minha mensagem é: conheça a sua essência para compreender a tendência. Porque se você se conhece, se você tem esse autoconhecimento, as tendências de moda, elas são muito importantes, sim. Porque isso faz um movimento, né? Então, assim, criação, movimento, é muito importante para o que a gente tem hoje, né? Pela evolução que a gente tem. Mas se você se conhece, a tendência, ela vai ser um plus. É tipo assim, realmente vai fazer sentido para mim? Vai fazer sentido para minha essência? Como eu posso adaptar isso para o meu corpo? Então, assim, você não vai adaptar o seu corpo para a tendência. É a tendência que vai se adaptar para o seu corpo. E para a sua mensagem de imagem que você vai querer transmitir, né? Então, autoconhecimento é tudo. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, sou até suspeita a falar. Então, essa é a minha mensagem. Nada melhor do que poder ser você mesmo e Exatamente. Se sentir bem com isso, né? Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? E que essa virada de ano a gente possa usar com magenta ou com a cor que a gente quiser, com o branco. Joga. Mas que seja, né, o final de ano, o início de ano super colorido,
com bastante tendência, mas principalmente valorizando a nossa essência. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada também. Para você que está nos assistindo e nos acompanhando, como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores. Muito obrigada para você que acredita neste projeto que é o podcast Programa Saúde e Movimento. Se você quer assistir algum tema específico ou se você deseja se tornar um apoiador e quer participar do nosso programa, envie um e-mail para programasaúdeemovimento@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo programa.